número 130 desta legislatura e desta sessão legislativa, a segunda, pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021, numa carta que é subscrita também pelo movimento Assim Não É Escola. Eu pedia só para saber se a representante desta petição, Dona Maria de Sales, parente Silva de Sousa, ou professora, naturalmente, se está em linha ou online, como sei dizer-se, já a temos à vista, naturalmente. Vou só lembrar as regras em termos de uso de tempo, portanto, isso serei breve. Cabe à entidade promotora desta petição a intervenção inicial com 10 minutos, depois todos os grupos parlamentares ou o deputado único têm direito a 3 minutos, fechando esta audição, a representante da entidade que promoveu a petição, com mais 10 minutos no encerramento, totalizando cerca de 44 minutos no total. Portanto, eu a partir deste momento dou a palavra quando entender usá-la, lembrando que tem 10 minutos para explanar então as razões da petição. A partir deste momento, quando entender, só queria entre nós porque desapareceu a imagem e está outra vez. Seja bem-vindo então à 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Pode usar a palavra? Penso que há um problema com o áudio, é verificar se o micro do computador está desligado. Pronto, acho que está rápido. Estamos a ouvir, entrecortado, mas estamos a ouvir. Vamos tentar aperfeiçoar a qualidade do som. A partir deste momento, então, tenho a palavra representante da petição número 130. Tenha a bondade. Vou começar, então. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui o contexto de nós elaboramos esta apresentação. Eu vou tentar ter uma leitura, mas tenho aqui este mais uma experiência. É muito bom sentir na prática, de facto, está disposto, por isso que temos aqui mesmo a vossa estarem aí. Neste problema que é um problema... Peço-lhe desculpa porque em termos de áudio não estamos a ouvir em perfeitas condições, de maneira que queremos ouvi-la com toda a atenção, naturalmente, e os bons motivos que naturalmente dará para evocar aqui em comissão. Vamos só tentar regular, pedindo ajuda técnica para aperfeiçoar a qualidade de áudio, está bem? Ok. E, entretanto, eu, relativamente ao tempo, faço a paragem do tempo que tem direito também, para não a prejudicar. Agradeço. Não sei o que é que se poderá passar. Não sabemos se é na origem, se é aqui no destinatário. Mas eu penso que agora que estávamos a ouvir ligeiramente melhor. Ok. Então, vou continuar. Exatamente, pode continuar. Neste momento temos condições. Aquilo que nós queremos aqui hoje expor e que vocês escutassem era que a voz das crianças, que são pelo menos desenvolvidos, não é? E a força com esta pandemia que surpreendeu todo o mundo, com a implacabilidade, tiveram que ser tomados os setores para... Vamos, ia pedir então um compasso de espera para ver se temos ajuda técnica. Não sabemos se é na origem, se é aqui na recepção do áudio. Já tivemos o mesmo problema com a audição anterior, mas que foi regularizada. Eu, entretanto, não sei se é normal não estar a ver ninguém. Pelo menos a mim, neste momento que estou a utilizar o microfone, deve estar a ouvir. É verdade? Ouvir ou se não consigo é ver. Portanto, ao ouvir, eu estou em linha. Naturalmente, quando qualquer senhor deputado quiser intervir, e estou-lhe a dar nota também em jeito de esclarecimento, usará o microfone e ficará online, chamemos-lhe assim, estando em condições de poder ouvir e ser ouvido também. Nós estávamos a aguardar um pouco só uma ajuda técnica para ouvirmos em perfeitas condições, porque tem todo esse direito. E estávamos com dificuldade, eu senti que havia dificuldade em perceber exatamente os motivos que justamente estava a apresentar.
Se nos permitir então um minuto para ver se conseguimos retificar esta situação, nós agradecemos, está bem? Claro. Entretanto, se entender, querer mais algum esclarecimento, também vamos ouvindo e testando o próprio sistema. Pois, eu fico aqui uma texto preparado para ir dizendo. Eu não sei. Eu não sei se a aproximação do computador não terá melhor efeito para ampliar a aproximação. Quer que eu aproxime? Sim, sim. Pode ser uma questão de proximidade, de captação do som. É estranho. A internet aqui é boa. Não estou vindo para um sítio com boa internet. Agora, neste momento, estamos a ouvir perfeitamente. Mas então, depois há uma altura em que se perde um pouco a percepção do que está a dizer e nós não queríamos que isso acontecesse. Já pediu? Há bocadinho o Sr. Presidente disse que eu era professora. Eu ia perguntar, está-nos a ver, naturalmente? Não estou a ver ninguém. Vejo só aqui. Então eu pedi-lhe, está-nos a ouvir, foi a dificuldade que tivemos no anterior, mas ao contrário. Não estávamos a ouvir a pessoa que estava a intervir. Eu pedi-lhe só para ver junto do computador a questão do vídeo, se está ligada também. Deve estar porque nós estamos a captar a imagem Estamos a captar a sua imagem. Naturalmente pode ter a ver com a questão do som também. Pois, eu realmente eu não consigo ver ninguém. Nós estamos a conseguir vê-la perfeitamente e isso penso que deve ser extensivo também aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos estão a acompanhar por via digital. Como sabe, esta sessão realiza-se com os representantes dos grupos parlamentares, a maioria dos deputados, que são 25, aqueles que compõem a Comissão, estão nos seus gabinetes, naturalmente, a acompanhar esta nossa missão. Vamos ver então, porque temos já o técnico entre nós, se conseguimos aperfeiçoar as condições sonoras desta audição. Ok. E ainda não nos consegue ver também? Não. Não está a ver, só ouve então, não é? Só isso. Exatamente. É uma ajuda para o técnico que já está entre nós. Eu tenho aqui a dizer que o apresentador bloqueou o destaque do vídeo em alguém. Esta não ouvi. Tenho aqui uma coisinha, um alerta que me diz que nesta sessão que houve um apresentador que bloqueou o destaque do vídeo em alguém. Não sei se isso terá a ver com esta questão do vídeo ou não. Peço-lhe desculpa por este hiato na comunicação, mas as tecnologias têm sempre algumas partidas de forma inesperada para nos colocar. É verdade. Vamos ouvir então. Já me estou a ver. Já me está a ver. Agora estou. nós também estão aqui a ver, porque está a imagem que está a ser captada a áudio pela RTV. Agora já não. Agora devolvemos a imagem à procedência e temos representantes dos peticionários aqui entre nós já, por via digital. Vamos ver se nas melhores condições. Ok. Agora já não o vejo. Nós estamos a ouvi-la, neste momento, penso que muito melhor do que quando interrompemos a sessão. Eu não sei, vamos testar para continuar pedindo desculpa por esta situação que é sempre provocatória para a eficácia da gestão da reunião. Eu devolvi-lhe a palavra e parei o tempo quando estava a iniciar a sua intervenção. Tem 9 minutos ainda para concluir, então eu dava-lhe a palavra. Se houver necessidade absoluta de interromper, vou-lhe pedir perdão antecipado e interromperei se não estivermos nas melhores condições. Mas agora tenho a palavra então, está bem? Ok. Então, esta pandemia obrigou a tomada de um conjunto de decisões, de medidas, entre os quais naturalmente as aplicáveis às escolas e às crianças. E depois de um período de confinamento em casa, que foi muito complicado para toda a gente, tiveram de regressar a uma escola que deixou de ser a escola às quais estavam habituados.
e daí ter surgido este movimento, o movimento Assim Não É Escola. É um movimento que foi formado em agosto de 2020 pelo conjunto de pais, pediatras, psicólogos e outros cidadãos que estão em desacordo com as medidas que foram recomendadas pela Direção-Geral de Saúde para o regresso precisamente à escola. Portanto, o grande objetivo deste movimento é a revisão dessas diretrizes, não é? Porque pensar na segurança física quando falamos de crianças e adolescentes não é suficiente. Nós temos que falar nessa saúde em diversas vertentes, saúde emocional, de relação social, cognitiva, espiritual, enfim, é toda uma vertente, há todo um conjunto de vertentes que têm que ser tidos tomados em consideração. E a verdade é que é nosso entendimento que a infância não se repete e que muitas dessas medidas comprometem gravemente a saúde mental das crianças e o seu potencial bom desenvolvimento. E esse bom desenvolvimento depende necessariamente do afeto, da segurança emocional e da socialização com os pais, que são fatores fundamentais para que esse processo de desenvolvimento possa ser feito de forma harmoniosa e completa. Então este movimento visa dar voz a estas preocupações das crianças, dos pais e de toda a gente, e então fizemos esta petição, temos enviado cartas, elaboramos um documento que fala da margem de autonomia das escolas no sentido dessas medidas, portanto temos aqui a trabalhar e temos inclusivamente um estudo, um inquérito que está neste momento a circular para todos os pais que visa avaliar do impacto que estas medidas de regresso à escola estão a ter, e já temos alguns resultados. Vou citar poucos, mas temos 47% das crianças está muito desconfortável com a redução dos intervalos, 57% das crianças está muito desconfortável com o distanciamento social, 59% das crianças está muito desconfortável por não poder levar brinquedos ou usar bolas ou brincar de forma conveniente, 57% a questão de não poder levar objetos de casa e por aí fora. E então fizemos esta petição, que já conta atualmente com mais de 7.000 assinaturas, porque nós temos que nos juntar no sentido de rever estas medidas que têm um impacto direto na infância. O regresso à escola implicou, então, uma resposta do parte do Estado no sentido da pandemia. E essa resposta da parte da Direção-Geral de Saúde veio do documento, que são as orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021, e que são orientações que não foram tomadas nem no âmbito da declaração do estado de emergência, nem no âmbito da declaração de calamidade. Portanto, é um documento que se insere de uma forma normal no âmbito do nosso ordenamento jurídico. E por esse motivo são medidas que têm necessariamente de respeitar aqueles que são os direitos das crianças e aos quais Portugal tem de respeitar no âmbito dos documentos internacionais que subscreveu, designadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Declaração Universal sobre os Direitos da Criança. E a verdade é que essas próprias orientações, não obstante se referirem a várias medidas como o distanciamento físico e a redução dos intervalos e tudo mais, fazem uma forte ressalva a que, tudo bem, é preciso cumprir com isto, mas é preciso garantir que estes direitos da criança são respeitados. No entanto, aquilo que nós acreditamos é que no âmbito de todo o alarmismo que tem sido feito, e nós não queremos desvalorizar o impacto da pandemia, não é nada disso, sentimos é que por força deste alarmismo, do medo em que estamos a viver, estamos de certa forma a ficar um pouco cegos para o impacto que estas medidas estão a ter nas crianças e estamos a colocar pratos na balança, que são as medidas das escolas para evitar a propagação, e o desequilíbrio que há entre os direitos das crianças, que têm de ser assegurados, o seu interesse superior, e as medidas de contenção da pandemia. E, portanto, a própria Direção-Geral de Saúde ressalva isso, mas nós acreditamos que pelo medo, pelo alarmismo social que está presente na nossa sociedade, elas não estão a ser tidas em consideração. E a verdade é que muitas vezes nós agimos com base na nossa visão de adultos e esquecemos de olhar através dos olhos da criança. E isto não é mau, nós não quer dizer com isto que nós não queiramos o melhor para as crianças. Nós muitas vezes não colocamos a criança no centro, mas sim a nossa visão, porque é esse o nosso referencial. E a verdade é que estas medidas têm criado situações insustentáveis nas escolas e que comprometem os seus direitos básicos. E nós falamos de medidas aqui, a petição foi apresentada numa altura de regresso à escola, com situações que entretanto se foram alterando, mas nós temos aqui situações de bebés que têm que ser deixados nas escolas sem qualquer período de adaptação e com a referência do pai à sua volta. Temos as creches de infâncias que retiraram acesso a crianças de 3 e 4 anos porque não tinham condições físicas para garantir o distanciamento. Temos crianças a ter que brincar em espaços delimitados por linhas traçadas no chão, como se de boxes tratassem, onde não podem comunicar, não podem sair, não podem pisar essa linha.
Temos adolescentes e crianças que estão um dia inteiro na sala porque não podem sair, porque os intervalos e as refeições são passadas na sala, quando temos cronometrados, temos crianças a utilizar máscara o dia inteiro, com impactos diretos, e há estudos que têm saído sobre o impacto que isto tem nas crianças. Temos professores que viram os alunos todos para o lado da parede para que não haja perigo de contaminação. Temos professores que não se aproximam dos alunos com perigo de contaminação. Portanto, situações gravíssimas que estão a haver nas escolas por todo o país e que nós vamos sabendo através deste movimento. E a verdade é que nós temos psicólogos dentro do nosso movimento e é sabido que as consultas de psicologia e psiquiatria têm aumentado drasticamente por conta de níveis de ansiedade e de stress tóxico sentido nas crianças que estão a ter um impacto direto no seu bem-estar e na sua saúde mental. E por isso, a verdade é que as crianças são o futuro da humanidade. As crianças estão neste momento a construir o homem que elas vão ser amanhã, e essa construção é feita com base nas impressões e nas experiências que elas têm do seu ambiente. E por isso as crianças e adolescentes veem e absorvem muito além de uma máscara ou de uma linha que delimita o chão, ou do espaço onde se podem mover, ou de um intervalo que deixou de existir como espaço de movimento e de relação, ou da ausência dos pais quando mais precisam. Aquilo que as crianças absorvem, porque elas não têm a nossa capacidade de compreensão do que está a acontecer, aquilo que elas absorvem subtilmente e encarnam no seu cérebro ainda em desenvolvimento e no seu subconsciente, é que as relações não são seguras, é que não é igualmente seguro seguir os nossos impulsos vitais, as nossas necessidades, a nossa verdade, aquilo que se passa dentro de nós. Não é seguro seguir isso, é seguro seguir sim aquilo que alguém nos diz que nós temos de fazer com base no medo, que não é seguro brincar, que não é seguro saltar, que não é seguro nos relacionarmos, que a imobilização é o certo e que os pais as abandonaram quando elas mais precisavam. Elas não têm a nossa capacidade de compreensão, elas não conseguem ver aquilo que nós vemos. A perspectiva delas é esta, elas não têm a nossa capacidade de compreensão. E se para nós isto é tudo muito óbvio e faz sentido para nós, a verdade é que as crianças, do ponto de vista biológico, cerebral e cognitivo, elas não estão preparadas para encarar e para absorver as coisas da mesma forma que nós. E se para nós, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para trás, esperemos nós, e vamos ver aí, aquilo foi complicado, as crianças vão levar isto para o resto das vidas delas, na forma de crenças, de padrões de comportamentos, de incapacidades de relação, de incapacidades de realização, vai ter um impacto gigante. E por isso é que nós falamos tantas vezes que o custo emocional das medidas que nós estamos agora a ter vai ser muito maior no futuro, a longo prazo, porque nós vamos ter aqui, fala-se, a Ordem dos Psicólogos lançou uma carta sobre isto, um alerta, no sentido de que vai vir uma nova pandemia, que é a pandemia da saúde mental, por conta destas situações. As crianças vão ficar doentes, e nós estamos a falar aqui a nível de mentalidade, de mentalmente falamos. Portanto, um dia inteiro sem poder tocar nos colegas, sem poder brincar livremente, um bebê que não tem colo e abraço dos cuidadores, que não pode ver o rosto dos cuidadores, num espaço onde os pais são estranhos e até são vistos como perigosos, um adolescente que é privado dos intervalos, na adolescência onde a socialização é um pilar fundamental. Portanto, isto nós estamos aqui a falar de um problema de saúde pública grave, futuro, que é a saúde mental das crianças. As crianças, por outro lado, não podem continuar a ser sujeitas a medidas radicais, e nós temos documentos, por exemplo, a Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e do Adolescente, que é precisamente um órgão de consulta da própria Direção-Geral de Saúde, emitiu um documento onde diz que estas medidas estão a ser extremamente radicais, sendo certo aquilo que também já sabemos atualmente sobre a pandemia. As crianças também têm uma taxa de infecção muito mais baixa que os adultos. Não são as crianças que são o primeiro foco de infecção, por exemplo, dentro de uma residência. Nunca são as crianças o primeiro infectado quando leva-se o Covid para uma determinada família. E por isso... E elas normalmente são assintomáticas, e há vários estudos que têm falado desta questão, e a verdade é que, passada a fase inicial em que desconhecimento e ignorância podem ter justificado a adoção de medidas exageradas, neste caso as medidas inerentes ao confinamento, hoje já não se compreendem atitudes radicais no tratamento das crianças. É o que diz Gonçalo Cordeiro Ferreira, presidente dessa comissão, desse órgão consultivo. E, portanto, temos de ter bom senso, e o que nós precisamos demonstrar nesse documento é que muitas das medidas excessivas fazem pior à saúde mental e física das crianças do que o próprio risco de infecção. Eu não sei se ainda tenho mais tempo ou não. Estava, portanto, em cima do tempo regulamentar. Portanto, nós estávamos a conceder um pouco mais devido às interrupções, naturalmente, até se concluir
nestes próximos segundos. Tenha a bondade, ainda pode completar o raciocínio. Aquilo que nós mais queremos então é apelar a todas as pessoas. Eu tenho a certeza que há pessoas que são pais e que têm crianças, e todos nós temos uma sensibilidade especial para este setor da sociedade que representa 1/3 da nossa população. Nós temos que nos unir, nós temos que ouvir especialistas nesta matéria, e nós temos que rever as medidas que têm sido aplicadas às escolas, e o Estado tem um papel determinante neste sentido, e o Estado reconhece e sabe o interesse superior que está aqui em causa das crianças, a sua especial vulnerabilidade e as suas especiais necessidades. Portanto, é papel de todos nós e de todos os partidos e de toda a gente chamar a atenção da sociedade para aquilo que está a acontecer agora aqui. E pronto, eu acho Muito bem. Muito obrigado pela compreensão também e pelo poder de síntese. Eu dava só uma explicação relativamente à visualização de imagens. Em Skype aparece a imagem do interventor, como apareceu a imagem da representante dos peticionários, agora está a aparecer a minha. Quem está a entender a imagem que aparece. É só uma explicação técnica que também me trouxeram e que eu agradeço. E eu passava de imediato, então, à intervenção dos grupos parlamentares e à intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, que penso que será na voz da senhora deputada Maria Joaquina Matos. É assim? Tenho a bondade, lembrava só e apenas dos 3 minutos portanto, que constituem o tempo de grelha para usar. Tenha a bondade, a partir do momento que quiser, pode intervir. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, os presentes e os que estão, portanto, a assistir online. Uma saudação e o desejo de um bom ano 2021 e também saúdo a senhora representante, portanto, deste conjunto de peticionários, responsável por esta petição, e manifestar-lhe em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a nossa compreensão face às preocupações aqui manifestadas relativamente ao arranque do ano letivo 2020-2021. Foi, de facto, um arranque, foi um tempo de alguma dificuldade, de muita dificuldade, portanto, face à insegurança provocada pelo Covid e à necessidade de mantermos nas escolas um ambiente propício às aprendizagens para todos. E quero aqui referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilhou também dessas grandes preocupações e revê-se no conjunto de orientações que foram emanadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, portanto, a Direção-Geral da Educação, em colaboração estreita com a Direção-Geral de Saúde, em que foram definidos os campos de atuação, portanto, para uma boa gestão das escolas, garantindo como prioridade e como valor máximo a cautelar a questão de se poder ter um ano de aprendizagens presenciais, portanto, do ensino de ser presencial. Foram definidas as medidas gerais, em que eu destaco o plano de contingência que cada agrupamento escolar fez relativamente aos seus espaços, aos seus meios, às suas condições. Um conjunto de medidas relativa à organização dos espaços e da organização pedagógica no que diz respeito à educação pré-escolar, a organização das escolas para o ensino básico e secundário, um código de conduta relativamente aos procedimentos a assumir perante casos suspeitos, mas um conjunto vasto, portanto, de medidas de orientação para as escolas e, como nota final nestas orientações e referente também como resposta aos tempos de incerteza que se viviam na altura, a implementação destas medidas de prevenção e de combate ficam sujeitas às alterações decorrentes da evolução da pandemia. Eu penso que, decorrido estes meses, portanto, todos nós há um reconhecimento generalizado de que, de facto, no primeiro período escolar, as atividades letivas aconteceram com alguma normalidade. Houve casos isolados, aqui e além, houve turmas em isolamento, mas, no geral, alcançou-se o objetivo de controlar, de combater a pandemia, porque a pandemia, portanto, afeta-nos a todos e garantindo as condições pedagógicas para as aprendizagens dos alunos. E isso conseguiu-se com o envolvimento de todos os elementos da comunidade, com as orientações da DGEST, da Direção-Geral de Educação e da Direção-Geral de Saúde, dos órgãos, portanto, de gestão das escolas, dos professores, dos funcionários, alunos, das autarquias locais. Foi este consenso nacional que permitiu que, de facto, conseguíssemos ter um primeiro período escolar, apesar de tudo, com tranquilidade e presencial, que neste tempo de absoluta exceção e de perigo que estamos a viver relativamente, portanto, à questão de saúde, que vivemos por esse mundo fora, portanto, acautelando o superior interesse das crianças, que é esse também o cuidado do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde e de toda a equipa, portanto, no terreno, relativamente, portanto, a esta grande resposta pública de educação, portanto, penso que se conseguiu alcançar, apesar de tudo,
normalidade para as famílias e para as nossas crianças. O segundo período será ainda de contingências, mas há neste momento também mais confiança relativamente à questão da possibilidade da vacinação. Portanto, é essa confiança que nos vai ajudar também a ultrapassarmos e a termos todos, portanto, a certeza que vamos ultrapassar esta situação. Eu, em relação à senhora peticionária, portanto, eu penso que, em relação às medidas, às dúvidas que ela aqui questionou, penso que muitas delas estarão refletidas e que estão acauteladas, portanto, nas orientações superiores do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde, que é um parceiro indispensável, portanto, de colaboração na organização deste ano escolar, deste ano letivo, em tamanha incerteza e em tamanha dificuldade. Muito obrigado. Compreensão para o uso do tempo, para não prejudicarmos o ritmo das intervenções, e passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Cláudia André. A partir do momento que entender, pode começar a intervir. Tenha a bondade, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados e a senhora peticionária Maria de Sousa. O PSD compreende os argumentos aqui expostos e queremos que, tal como disse, existe matéria que poderá ser passível de análise e de reconsideração. No entanto, também há que assumir que esta matéria é uma matéria da esfera da competência do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, é a DGS que avalia o risco e recomenda, aliás, foi daí que saíram as recomendações que existem nas escolas que estas estão a aplicar e, efetivamente, julgo que seria pertinente e muito útil que o Ministério da Saúde e os seus responsáveis, assim como a da Educação, ouvissem os argumentos dos peticionários e analisassem e equacionassem todas as questões aqui expostas. Nós ficámos sensibilizados, há algumas questões e alguns exemplos que aqui foram explanados que eu acredito que sejam até mais de aplicação das escolas e que estas é que estejam a avançar um pouco mais além do exigido, mas de qualquer das formas a gestão das escolas e a gestão destas orientações é efetivamente um trabalho que diz respeito ao Ministério da Educação e à aplicação das normas do Ministério da Saúde. Daí, de qualquer das formas, é evidente que compreendemos estes argumentos, não esquecendo que também acreditamos que as normas que existem estão também baseadas em pareceres técnicos, em avaliações técnicas, e esta é aquilo que acredito que o Ministério da Educação tenha explanado e tenha dado para também que os encarregados de educação que não acompanham estas visões que aqui foram postas em aberto, que não as acompanham e, no fundo, o objetivo terá sido dar alguma confiança aos pais para que os seus educandos regressassem à escola. De qualquer das formas, parece-me tema passível de ser discutido, mas realmente dentro da tutela. A minha pergunta que deixo aos peticionários é se, por isso mesmo, se já, ou seja, se tentaram ou se já conseguiram apresentar os seus argumentos ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, que julgo que acredito poderem ter, eventualmente, surtir mais efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à senhora deputada Joana Mortágua e vice-presidente da mesa também. Tenha a bondade. 3 minutos. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu queria saudar a peticionária, neste caso, mas todos os peticionários, e no fundo, acompanhar estas preocupações que são aquelas que o Bloco de Esquerda tem colocado desde o início do ano letivo. Nós tivemos aqui, ainda no final do terceiro período, um debate na Assembleia da República, precisamente sobre que condições é que as escolas teriam de ter para retomar o ano em segurança, porque temos a consciência de que, por todas as razões que foram aqui apontadas, uma infância perdida não é recuperada, há patamares de desenvolvimento pessoal, humano, que não são recuperados quando são perdidos nestas idades, e há questões sanitárias
que têm que ser colocadas na balança relativamente a esses critérios de desenvolvimento pessoal, emocional e até intelectual, que não permitem que sejam aplicadas às crianças as mesmas regras que são aplicadas aos adultos. Quer dizer, uma criança não aprende a falar se um professor estiver com máscara, não aprende a falar se ela própria estiver com máscara e não conseguir perceber como é que se formam os sons, provavelmente não aprende a escrever corretamente, para além das questões de desenvolvimento interpessoal e todos os casos que aqui foram relatados. Já depois, no início do ano, nós alertámos o Ministério da Educação que era preciso regras muito claras, porque sem condições para assegurar a segurança dos alunos e das famílias por outros meios, as escolas estavam a recorrer, por seu livre-arbítrio, a métodos como estes que foram aqui relatados, que é não deixar as crianças sair durante o intervalo, ter quadrados desenhados no chão no recreio para as crianças não poderem comunicar umas com as outras. Eu já contei aqui várias vezes até o relato de um miúdo de 12 anos que é filho de uma amiga minha e que estava tristíssimo porque tem a namorada numa outra turma e pura e simplesmente deixou de ver a namorada na escola. O que nós pensamos que é um fait divers, na verdade é um trauma emocional para aqueles miúdos deixarem de contactar com os amigos e com as namoradas nestas alturas. Portanto, nós vamos continuar a alertar o Governo para isto. Temos feito projetos em torno, não destas direções, porque têm que ser orientações específicas do Ministério e da DGS para a escola, que têm de existir e casos de abusos têm de ser denunciados. Temos feito projetos em torno daquelas condições que nós achamos que, se existirem, as escolas recorrerão menos a estes expedientes. Condições para diminuir o número de alunos por turma, condições para ter mais funcionários para desinfetar as escolas, condições para garantir outro tipo de medidas, transparência sobre os números, criar uma rede de informação que seja segura e que as escolas tenham acesso e, portanto, achamos que é por aí a saída enquanto o problema não estiver resolvido. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pela eficácia na gestão de tempo também. E agora passava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. A partir deste momento, tenha a palavra, tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Peticionária que aqui apresentou e bem uma série de questões que continham o texto que foi apresentado à Assembleia da República e que, de facto, evidencia uma série de situações às quais nós temos de ser sensíveis porque elas são efetivamente preocupantes. E estamos a falar do futuro, de facto, e daquilo que é a marca do momento que atravessamos nesta altura na vida de toda uma geração e, portanto, como é evidente, são matérias sensíveis e nós acompanhamos estas preocupações que aqui são expressas. O PCP, valorizando o ensino presencial e muito, até tendo em conta esta lógica de ser necessário nós estarmos todos uns com os outros e de convivermos e de evoluirmos todos juntos na escola, e isso para nós ser muito importante, considera também que deve competir às autoridades de saúde definir com base em critérios científicos aquilo que nesta situação deve ser aplicado. E quando nós dizemos isto em relação à Covid-19, mas também em relação a uma série de outras matérias que não podem ser descuradas, desde a saúde mental até outro tipo de situações que compreendem a sociabilização dos alunos e tudo mais. E, portanto, parece-nos que estas matérias são importantes e uma das situações que nos parece que aqui aconteceu foi uma falta por parte do Ministério da Educação ao nível de uma auscultação muito mais ampla da comunidade educativa e no envolvimento numa série de intervenientes em relação às soluções que deveriam ser encontradas e que deveriam ser bem implementadas nas escolas. E isto poderia dar resposta a uma série de situações que aqui estão relatadas na petição, poderia contribuir para que fossem promovidas as adaptações necessárias de um cenário que ainda era relativamente pouco definido e que naturalmente também tinha os seus desafios próprios, mas a verdade é que houve uma grande falta de diálogo por parte do Ministério da Educação para fazer esse caminho e parece-nos que poderia ter sido outra atitude. E em relação a isto nós também dizemos e valorizamos o seguinte: parece-nos que seria fundamental
que houvesse uma série de medidas que permitissem muitas destas questões sem grande problema. E já foi aqui dito, a questão do reforço dos trabalhadores, a questão das medidas de redução do número de alunos por turma, uma forma mais lógica de estruturamento do funcionamento das escolas depende necessariamente de termos mais meios, portanto, mais professores, mais educadores, mais funcionários e, portanto, tudo isto era absolutamente necessário para as coisas correrem melhor. E deveria ter sido assim e deveria ter o Governo ido muito mais longe nesta matéria. Parece-nos que, efetivamente, há aqui uma série de outras matérias que não caberá necessariamente, e por força das competências, à Assembleia da República resolver, porque cabem às autoridades de saúde e ao próprio Ministério da Educação, mas, como é evidente, o PCP continuará a intervir para que sejam criadas todas as condições, interpelando do Governo pelos modelos estabelecidos para esse efeito, para que haja condições nas escolas, para que todos os alunos tenham melhores condições para lá estar e se sintam lá bem, que isso era o fundamental. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passava de imediato a palavra, porque sei que a temos por via digital também, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Uma renovada saudação, bem-vinda, tem a palavra, lembro só os 3 minutos, a partir do momento que entender. Sim, muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Maria de Sousa, peticionária, e em todos os peticionários. Então, é suposto. Nós já há pouco explicamos que portanto, a fórmula que está a ser utilizada só permite ao interventor estar a ser visto cada vez que está a falar e é visto, portanto, pelo auditório. Portanto, nós estávamos era com um problema de som que hoje tem acontecido com a Sra. Deputada. E eu pedia-lhe para, fazendo uso da palavra quando entender, que pudesse iniciar e eu interromperia, peço-lhe desculpa se não estiver eficaz essa comunicação, está bem? Sra. Deputada, tenha a bondade, então. Muito obrigada. Então, assim sendo, o que gostaria de dizer a propósito desta petição é o seguinte: depois de uma fase inicial, durante o ano letivo anterior, em que menos sobre a pandemia e, portanto, extremas que passaram desde o confinamento a uma progressiva das escolas apenas de secundário, de facto, em setembro, com o retomar das aulas, já havia um conhecimento maior sobre as formas de contágio do vírus, sobre as populações mais vulneráveis a esse contágio e sobre quais os vetores desse contágio. E, portanto, eu acho que, tendo sido muito aquilo que se aprendeu nos últimos meses, é razoável procurar novos pontos de equilíbrio entre proteção e normalidade. E por isso, eu diria, em linha com aquilo que afirmam os peticionários, que as medidas para a limitação da pandemia têm de ser progressivamente equilibradas com medidas de proteção e promoção dos direitos, quer das crianças ou dos alunos que frequentam as escolas, quer também dos seus cuidadores e professores nas escolas. E por isso nós aqui no CDS defendemos a existência de rastreios, sobretudo nos adultos, para garantir que esses ficam mais seguros e mais preservados, mas acreditamos também que faz sentido uma revisão dos critérios, designadamente no segundo e terceiro período, e depois, seguramente, no próximo ano letivo, embora ainda seja um bocadinho distante e difícil de calcular o que é que vai ser a realidade em setembro, mas acreditamos que sim, que é preciso rever esses critérios com o objetivo fundamental de, garantir que se mantêm as aulas presenciais, mas que isso é feito com cada vez maior normalização do convívio entre pares, da prática desportiva, das atividades extracurriculares e da normalização das relações sociais entre as crianças, particularmente nos anos iniciais, seja na creche, seja na educação pré-escolar ou na educação de infância, seja no primeiro ano do primeiro ciclo. São anos fundamentais em que as crianças têm grandes descontinuidades na sua vida e, se não for garantido algum tipo de transição
mais normalizada, de facto compreendemos, e a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem documentos sobre isso no seu site, sobre os reflexos e sobre os impactos na saúde mental, como fonte de ansiedade, como fonte de frustração e de comportamentos desafiantes também para os adultos e que possam depois requerer outro tipo de cuidados mais à frente. Portanto, de um modo geral, compreendemos bem as questões dos peticionários, compreendemos que neste momento elas podem ter uma resposta diferente do que têm tido até aqui e, tal como outros grupos parlamentares já o disseram, manteremos a nossa conversa aberta com o Governo, enquanto Parlamento, para que possam ser revistos quer em sede de tutela da educação, quer em sede de tutela da saúde, as normas com vista a esta maior adequação face ao conhecimento que já temos hoje sobre a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Ouvimos-la em perfeitas condições, como se deve ter apercebido, não sendo interrompida. E agora, penso que também, por via digital, vamos ter a participação da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, já tivemos. Bibiana Cunha, do PAN. Sra. Deputada, tenha a bondade, estamos disponíveis para ouvir. 3 minutos, recordo só. Quando entender, pode iniciar a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a primeira peticionária e felicitar o movimento Assim Não é Escola, precisamente pelos debates que tem trazido a público sobre aqueles que são os procedimentos adotados nas comunidades educativas por via das recomendações do Ministério da Educação e aproveitando, obviamente, para desejar um bom ano também ao movimento. Eu gostaria de forma muito breve comentar aqueles que são os pontos da petição. Desde logo o ponto 1, que nos traz precisamente para aqueles que são os desafios que têm sido enfrentados nos contextos educativos, nas comunidades educativas, neste último ano, e sabemos que tem exigido da parte de todos nós das nossas crianças, dos nossos jovens, das famílias, dos professores, do pessoal não docente, uma grande capacidade de adaptação. E sabemos que as crianças têm uma capacidade plástica muito desenvolvida e que, acima de tudo, nós temos o dever de garantir que esta adaptação seja acompanhada de relações securizantes com as suas principais figuras de referência, sejam eles pais, mães, professores ou quaisquer outros elementos da comunidade educativa. E aqui dizer que, de facto, do conhecimento que temos, tem havido ao longo deste ano letivo algumas adaptações, mas um esforço imenso por parte das comunidades educativas para que funcione tudo da melhor maneira possível. No que diz respeito ao ponto 2 e ao ponto 3, referente ao uso das máscaras, nós gostaríamos de perguntar o seguinte: aquilo que são as recomendações do Ministério segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Gostaríamos de saber se têm conhecimento de situações que façam de forma diferente e se podem dar exemplos sobre isso mesmo. No que diz respeito ao ponto 4 da vossa petição, o PAN fez uma proposta neste mesmo sentido, no que dizia respeito ao uso de máscaras transparentes, nomeadamente nas creches, mas gostaria de dar nota que temos também recebido um feedback relativamente positivo daquela que é a capacidade de plasticidade das crianças nestes contextos. No que diz respeito ao ponto 5, também demos entrada de um projeto de recomendação que foi discutido e votado na Assembleia da República, que nas creches, jardins de infâncias e primeiro ano do primeiro ciclo, a criança pudesse ser acompanhada por uma figura de referência para garantir as suas condições físicas, mas também emocionais nestas transições. Infelizmente este projeto foi chumbado com os votos contra do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, Chega e a abstenção do PS.
Para concluir, porque de facto no que diz respeito aos outros pontos estamos totalmente de acordo, ponto 6, 7, 8, 9 e 10, de facto temos vindo a defender outros modelos também educativos, menos alunos, mais intervalos, momentos lúdicos mais alargados, independentemente aqui do contexto sanitário que vivemos. E gostaríamos só de perguntar se face àquela que é a forma como tem funcionado o cumprimento destas regras e a adaptação destas regras nas comunidades educativas, se fariam alguma recomendação adicional àquilo que já é dito na vossa petição. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN. Recordo também que a Sra. Deputada Bibiana Cunha é relatora desta petição, a 130, que estamos a abordar. Eu perguntava se temos, por via digital, alguém para intervir. Então, eu chamava à sala, em audiência, mas por via digital, a representante dos peticionários, Maria Salles Parente de Silva de Sousa, se nos estiver a ouvir. E vamos ver se conseguimos juntar o som à imagem também. Está-nos a ouvir? Fazemos um compasso de espera enquanto aguardamos a intervenção para fecho desta audição de representante da petição 130 desta legislatura e sessão legislativa também. Está-nos a ouvir? Maria de Salles? Vamos tentar ver se conseguimos, por outra via, chamar a atenção para o tempo de intervenção de conclusão desta petição, que cabe à representante dos peticionários. Está-nos a ouvir a representante dos peticionários, Maria Salles? Estou a ouvir, estão-me a ouvir? Nós estamos a ouvi-la agora, não a estamos a ver se é na origem, a questão do vídeo, se estiver, nós estamos a vê-la lá ao fundo com um conjunto de, exatamente, estamos a vê-la agora. Quando entender, lembro só que tem 10 minutos para responder às questões que aqui foram colocadas e a partir deste momento eu dou-lhe, sem mais demora, a palavra. A partir deste momento pode usar a palavra então. Ok. Antes de mais, obrigada a todos pelas vossas intervenções. E aquilo que eu queria começar por dizer é que o nosso grande objetivo com esta nossa intervenção é que haja um certo discurso oficial mais forte no sentido de flexibilizar aquelas diretrizes e as orientações da Direção-Geral de Saúde. Porque, como referi há pouco, estas orientações da Direção-Geral de Saúde muitas vezes orientam essas medidas e falam de distanciamento físico, redução de intervalos e tudo mais, mas as próprias medidas falam em direito ao repouso, em direito ao brincar, no desenvolvimento da personalidade, em que é preciso, reconhecem... Estamos a ouvir perfeitamente, pode continuar. Pensei que isto tinha ido abaixo. Pode continuar, tenha à vontade, tem 10 minutos, agora 9. E as próprias orientações fazem todas estas ressalvas, só que por conta desse alarmismo as mesmas não estão a ser tidas em consideração e estamos aqui a falar dos direitos das crianças. Portanto, uma das coisas que nós mais queríamos era que houvesse um discurso oficial no sentido de fazer as pessoas ver de que tudo bem, é preciso aplicar estas medidas, mas que é preciso ter em atenção os direitos das crianças que estão aqui em causa e o impacto que isto vai ter na sua saúde mental agora e no futuro, a longo prazo. Portanto, era esse apoio, era essa voz que nós queríamos e que nós sentimos que o Estado tem a obrigação de tomar e de se fazer ouvir nesse sentido. Sabemos que isto é um período difícil, sabemos que o Estado tem dado o seu melhor para tentar gerir tudo isto e queremos apenas lembrar que as crianças e os jovens fazem parte de uma camada populacional muito vulnerável e que o que está aqui em causa é de facto muito forte. Por outro lado, em relação à aprendizagem, de facto, a aprendizagem em confinamento e no modelo de online
não trouxe bons resultados e foi maravilhoso termos voltado à escola, mas a verdade é que a escola, como estamos a ver, é uma escola mais fechada do que nunca. E o clima onde as crianças estão a ser, onde essa aprendizagem está a ser processada, é um clima que não beneficia nem potencia a aprendizagem propriamente dita. Porque, deixa-me só ver que eu já tinha aqui, uma psicóloga que faz inclusivamente parte do nosso movimento, refere inclusivamente aqui, onde é que eu tenho isso? Peço desculpa. Uma criança para aprender precisa de se sentir segura. E o clima de medo em que vivemos dificulta precisamente essa segurança. E quando essa segurança não existe, passamos a funcionar em modo de alarme. E nesse modo torna-se muito mais difícil refletir e aprender o que quer que seja. Portanto, e se as crianças aprendem essencialmente através do trabalho e da relação, a partir do momento em que estes aspectos essenciais estão cortados e estão bloqueados, então a aprendizagem não se vai fazer da forma como se pretende. E lá está, não se pode valorizar aqui só a transmissão de conhecimento puro e duro e a avaliação desse conhecimento através da repetição daquilo que é ensinado, mas todas as outras vertentes que estão aqui em causa. Por outro lado, é também fundamental escutar pessoas especialistas nesta matéria, e é a própria Organização Mundial de Saúde vem dizer que os especialistas na área da educação e da saúde, vão fazer referência a isto, que vários especialistas na área da educação e da saúde têm alertado de forma insistente que todas as medidas de âmbito escolar, pela forma como estão a ser asseguradas, têm vindo a desencadear entre os estudantes problemas de foro psicológicos com contornos muito graves e de extrema complexidade. Portanto, isto tem sido alertado no âmbito da sociedade civil por diversos setores, pediatras, psicólogos, pedagogos, portanto, toda a gente tem chamado a atenção e toda a gente tem vindo a alertar para isto que está a acontecer. Por outro lado, nós temos um dossiê, nós temos reunido um dossiê com diversos estudos, com diversos artigos, com diversas opiniões que teríamos todo o gosto em partilhar com toda a Comissão. Nós, entretanto, já entramos também em contacto com o Ministério da Educação e tudo mais, estamos neste momento também a aguardar a resposta, mas nós gostávamos muito de que fosse aberto um diálogo efetivo, onde nós teríamos todo o gosto em participar, se isso nos fosse permitido, no sentido de podermos partilhar a nossa opinião e a nossa visão de quem está deste lado é a representação dos pais e de todas as pessoas que, enfim, têm as crianças nas escolas e que estão a sentir na pele o impacto disto. Portanto, nós gostávamos muito que houvesse essa abertura por parte do Governo e da própria Assembleia da República, que nos representa a todos nesse sentido. Portanto, o nosso grande objetivo é que todos nos juntemos para defender e guardar a infância e que o Estado assuma uma posição no sentido de que, através do impacto que tem sobre todos os agentes, e mais especificamente sobre os diretores e professores, façam um convite à reavaliação dessas medidas e ao impacto que as mesmas estão a ter junto das crianças. E, portanto, isto naturalmente implicará uma maior flexibilização das próprias orientações da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, eu penso que é isto. Não sei se... penso que respondi às questões, mas basicamente é isto. Eu gostava de saber se há forma de podermos enviar esse dossiê que nós elaboramos com diversos artigos, se há alguma forma do enviar ou não, e apelamos que é urgente rever essas medidas. Para cada medida é preciso fazer uma questão que é qual é o custo emocional desta medida para as crianças, e aquilo que nós queremos transpassar é que é verdade que regressamos à escola, é que bom que as escolas se abriram, mas esta escola não é escola no sentido como está a ser conduzida e no sentido das atrocidades a que as crianças têm sido submetidas por força do medo que está a cegar em relação àquilo que está aqui em causa. Muitas medidas são tomadas dizendo que é uma medida da Direção-Geral de Saúde, mas nós estamos certos que a Direção-Geral de Saúde, nessas orientações, ressalva estes direitos das crianças, e é isso que o Estado tem de demonstrar. É dever do Estado demonstrar precisamente isso. E pronto, eu penso que... Queria só referir mais uma coisa, não sei se já tinha referido, que as ordens dos psicólogos, as ordens da pediatria também dos médicos têm vindo a tomar posição nisto, e é certo que os níveis de ansiedade têm aumentado drasticamente, os níveis de violência, os níveis de stress tóxico, de medo, estão a aumentar. É real. Isto que está a acontecer é real. E nós temos o dever de nos unir para inverter isto antes que seja tarde demais. Sr. Presidente, não... Entendemos então que concluiu a sua intervenção. Queremos agradecer, naturalmente, estar disponíveis também para receber as indicações ou os elementos que tiver
como pertinentes e importantes para conhecimento da Comissão. Nós agradecemos. Eu penso que essa preocupação é extensível também à Comissão de Saúde, porque entronca este assunto com a área da educação, por via das escolas, mas também por via da intervenção direta da Direção-Geral de Saúde e dos Serviços de Saúde, portanto, nesta problemática. Portanto, deixamos aqui o repto de que nos possam ser remetidos para nós, junto dos senhores deputados e deputadas, fazermos a distribuição dos elementos que entenderem pertinentes virem ao conhecimento da Comissão. E eu aproveitava para dizer também que da Comissão de Saúde que tem interesses diretos também na discussão desta matéria. Agradecer, obviamente, o exercício de cidadania feito pelos cidadãos que subscreveram esta petição 130, na pessoa da peticionária Maria Salles. Nós cumprimentamos todos os peticionários e agradecemos a vossa intervenção. Eu diria que até breve, sempre que necessitarem, a Comissão e os seus deputados, naturalmente, e as suas deputadas estão disponíveis para o bem comum, que é o interesse objetivo de todas as partes. Muito obrigado. Nós vamos continuar, é a nota que deixo para os senhores deputados e deputadas que nos estão a acompanhar por via digital, vamos continuar com a reunião ordinária, naturalmente, feita a despedida dos peticionários na pessoa da peticionária Maria Salles. Muito obrigado. Penso que já não nos ouviu. De qualquer forma, então estamos em condições de recomeçar no ponto 3.